Pessoal, estamos aqui para o encerramento desse nosso pequeno curso sobre os convênios e hoje é a nossa aula número 11. Lembrando que somente as duas últimas aulas estão no canal novo, né, Levantando as Velas, e as outras aulas estão ainda na Central das Escrituras, se alguém gostaria de acompanhar. Ok? Então vamos para a nossa aula número 11 para terminar esse curso dos convênios. Então, lembrando que os 5 convênios principais do templo, né? Lei da obediência, lei de sacrifício, lei do evangelho de Jesus Cristo, lei da castidade e lei da consagração. Tá? Esses são os 5 principais convênios que são feitos no templo e são a base, né, para a nossa preparação para voltar à presença do Pai Celestial. Na lei da consagração, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é nos pedido que consagremos nosso tempo, nossos talentos e nossos recursos. Para que isso? Para ajudar a edificação do reino de Deus na terra. Ok? Vamos ver algumas citações de alguns dos profetas, né, a respeito dessa lei da consagração. O presidente Kimball, que foi um presidente da igreja há um tempo atrás, ele diz: consagramos nosso tempo, talento e recursos, quando solicitado por nossos líderes e de acordo com os sussurros do Espírito. Então aqui tem um ponto importante. A lei da consagração, como foi tentada aplicar no começo da igreja e não teve grandes resultados, né? Porque as pessoas não estavam preparadas, porque é uma lei do reino celestial. As pessoas doavam tudo e depois recebiam aquilo que era necessário para que elas pudessem viver e ter uma boa vida. Hoje, nós compartilhamos nosso tempo, talento e recurso, quando solicitado pelos líderes, né? E quando sentimos pelo Espírito. Ok? Com exceção de desses aspectos, que são os recursos, que é uma lei, que é a lei do dízimo, né? Que nós compartilhamos com 10% dos nossos rendimentos para a obra do Senhor. E ele continua: na igreja, assim como no sistema de bem-estar, podemos expressar toda a habilidade, todo desejo justo, todo impulso consciente, seja como voluntário, pai, mestre familiar, né, no caso agora administrador, bispo ou vizinho, seja como professora, visitante ou ministradora, dona de casa ou amiga. Existe ampla oportunidade para nos doarmos inteiramente. E quando o fazemos, descobrimos que o sacrifício traz as bênçãos do céu. E por fim, chegamos à conclusão de que não foi sacrifício. Eu gosto dessa parte, né? Porque quando a gente sacrifica, a gente recebe bênçãos. Então, na verdade, o sacrifício se torna bênção em vez de ser somente um sacrifício. Continuando, agora é Elder Christofferson, que agora é membro da primeira presidência. Essas declarações expressam a realidade da nossa vida na Terra. É uma mordomia de tempo e escolhas que nos foi concedida por nosso Criador. A palavra mordomia nos traz à mente a lei da consagração do Senhor, que tem um aspecto financeiro. Porém, mais do que isso, é uma aplicação da lei celestial à vida aqui na Terra. Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. O verdadeiro sucesso nesta vida advém da consagração de nossa vida, ou seja, de nosso tempo e escolhas, aos propósitos de Deus. Ao fazê-lo, permitimos que Ele nos erga até nosso destino mais elevado. Ainda Elder Hales. No início dessa dispensação, o Senhor mandou determinados membros da igreja viverem a lei da consagração, uma lei recebida por convênio. Quando esse convênio deixou de ser cumprido, vieram grandes tribulações sobre os santos. A lei da consagração foi então revogada. Em seu lugar, o Senhor revelou a lei do dízimo para toda a igreja.
A lei do dízimo prepara-nos para viver a lei da consagração, que é mais elevada e consiste em dedicar e doar todo o nosso tempo, talentos e recursos em prol da obra do Senhor. Elder Maxwell, que foi um apóstolo. A consagração é a única rendição que é também uma vitória. Liberta-nos da feia e superlotada prisão do egoísmo e emancipa-nos da tenebrosa escravidão do orgulho. No entanto, ao invés de buscar maior consagração, é tão fácil continuar fazendo as coisas com displicência, sem assumir grandes compromissos, como se esperássemos ir para o paraíso carregados. Seria consagração e incorporação à vontade do Pai uma ameaça à nossa individualidade? Não, diz ele. Só o que ele pede é que deixemos de lado nosso antigo eu, a fim de encontrarmos nosso novo eu. Não é uma questão de perder a identidade, mas de encontrar a verdadeira identidade. A respeito da lei da consagração ainda, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, é importante salientarmos que faz parte dessa lei a gente receber chamados e aceitar os chamados e cumprir com o nosso dever como de acordo com aquele chamado. Faz parte de dedicar nosso tempo e nossos talentos, ok? Então lembrando que isso é um convênio do templo. Nós consagrarmos a nossa vida, ou pelo menos uma parte dela, né? Existem alguns tipos de consagração que são integrais. Por exemplo, um missionário, quando dedica os 2 anos ou um ano e meio às sisters, né? As moças, eles consagram todo aquele tempo para o Senhor. Quando são chamados autoridades gerais também, eles consagram todo o seu tempo, presidentes de missão, né? E outros líderes da igreja consagram o seu tempo parcialmente, né? Nos seus chamados, como bispo, presidente do coro, presidente da estaca e assim por diante. Então, faz parte da lei da consagração nós dedicarmos um pouco do nosso tempo, nossos talentos e, claro, os nossos recursos através dos dízimos. Voltando agora a João, todo mundo conhece essa passagem das Escrituras, onde o Senhor estava ministrando e a Escritura diz que eram 5.000 homens. E devia ter mais mulheres e crianças, com certeza, nessa ministração. E ele não queria despedir o povo sem dar alguma coisa para eles comerem. E aí os discípulos disseram, mas onde é que nós vamos achar comida? Não temos nem dinheiro para comprar tanta comida para tanta gente, e onde é que a gente vai encontrar? E aí apareceu um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí os discípulos disseram, mas o que é isso para tanta gente? E o Salvador fez então assentar os homens, e havia naquela relva, naquele lugar, né, uma relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Por que eu estou usando esse fato das Escrituras? É porque na igreja é assim, cada um de nós consagra os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Não importa o tamanho dos pães e nem dos peixes. O que importa é que o Salvador multiplica isso. O Salvador multiplica os nossos talentos, multiplica o nosso tempo, enfim, aquilo que nós consagramos é revertido de volta para nós. E só um parênteses aqui, né? Porque era uma coisa sagrada essa multiplicação dos pães e dos peixes, o Salvador pediu para que eles recolhessem, para que não se perdesse aquilo que era sagrado, né? O que sobrou dos pães. Eu não sei o que eles fizeram, mas provavelmente doaram para mais alguém, né, aqueles pães, porque eram pães que foram multiplicados pelo poder de Deus. Outra história interessante das Escrituras, todos nós conhecemos, a maioria, pelo menos, a viúva de Sarepta, né? E a Escritura diz, indo ela para trazê-la, ele chamou e lhe disse, né, o profeta Elias, né, que era o profeta da época, ele disse para ela, traze-me agora um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Era uma época de grande fome em Israel. E Elias então disse para ela: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Eu fico imaginando a situação daquela viúva, né? Teve que fazer o único que ela tinha e dar ainda para um aparentemente desconhecido. Provavelmente ela nem sabia que Elias era um profeta de Deus. Mas ela consagrou aquilo pouco que ela tinha. E a Escritura diz, né? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim ela e ele e sua casa comeram muitos dias. A Escritura, né, diz que não faltou nem azeite nem farinha para que ela alimentasse a sua família. Um exemplo também de consagração. Ok? Então, já falamos sobre os 5 convênios principais do templo, que são um modo de vida que o Senhor propõe que vivamos para que um dia voltemos à presença do Pai Celestial. Já falamos sobre isso. Agora, depois de termos falado sobre batismo, iniciatórias e investidura, agora o selamento de casal, né? Selamento entre casais, que também é um convênio do templo. Então, a investidura é um ato de investir uma pessoa na posse de algum cargo, dignidade, né? Ou em posse. Isso está lá no dicionário. Na igreja, investidura significa investir-nos com conhecimento através de alguns convênios, os 5 principais, que deve se tornar um modo de vida. E simbolicamente a gente faz isso no templo, né, na investidura, quando a gente passa pelo véu, que é uma representação do Salvador Jesus Cristo, a gente é recebido, a gente vai até a sala celestial do templo. Significando que se durante a nossa vida vivemos de acordo com esses convênios que fizemos no templo, vamos passar pelo véu, que é o Salvador Jesus Cristo, e vamos entrar no reino celestial. Essas são as promessas feitas àqueles que são fiéis aos seus convênios através da investidura, que, claro, tem outros elementos e outros conhecimentos, né, que nós somos investidos, isto é, colocado dentro de uma veste interna, que nós podemos aprender como voltar à presença do Pai Celestial. Mas lembre-se, o básico, os convênios e a entrada no reino celestial fazem parte da vivência desses convênios. Todo mundo sabe qual é a obra do diabo nas Escrituras. São livres segundo a carne, são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. E aí que vem a obra dele, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Os profetas teve o poder selador, foi Elias. Claro, ele transmitiu também esse poder a Pedro, Tiago e João, mas ele era o portador desse poder. E ele foi transmitido ao profeta Joseph Smith, lá no templo de Kirtland, quando o próprio Elias apareceu e conferiu esse poder ao profeta Joseph Smith. O poder de selar as pessoas para a vida eterna. Lá em Mateus 16, 19, nós encontramos o seguinte escritura, né? Dizendo: Ei, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o poder selador, o poder de ligar na terra e ser ligado nos céus. Lá em Doutrina e Convênio 132, 46, diz assim: em verdade, eu te digo, que tudo que selares na terra será selado no céu. E tudo que ligares na terra em meu nome e pela minha palavra, isso é importante. Isso aqui foi dito ao profeta Joseph Smith, que era o poder selador que estava sendo restaurado. Então, como é que esse poder funciona? Em meu nome, em nome do Senhor e pela palavra do Senhor. Será ligado eternamente nos céus.
Todos os pecados que remires na terra serão remidos eternamente nos céus, e todos os pecados que retiveres na terra serão retidos no céu. Então esse é o poder selador, que tudo que é feito da maneira correta, pela autoridade correta, tem validade nos céus, depois que deixamos esta vida. E aí entra o casamento celestial. Coroação da nossa preparação para um dia voltar à presença do Pai Celestial no grau mais alto que ele tem a oferecer, que é a exaltação. E os casamentos celestiais são realizados nos templos sagrados, numa sala especial, né? Tem aí uma foto da sala. Uma coisa importante agora a respeito do conceitos que são vitais para que a felicidade no casamento. Primeiro, não existe um cônjuge perfeito. Se alguém estiver procurando isso, não vai achar. Segundo, o casamento se constrói dia a dia, ele não vem pronto. Terceiro, precisa ter uma perspectiva eterna, isso ajuda muito. Qual é a perspectiva eterna que precisamos ter? Primeiro, de que o reino celestial, né, há 3 céus, segundo Doutrina e Convênio 131. Então, o reino celestial é dividido em 3 partes. E a Escritura diz: e para obter o mais elevado, que é a exaltação, o homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio. Qual é a ordem? O novo e eterno convênio do casamento. Precisa ser casado no tempo, ser selado com uma esposa ou um esposo para a eternidade. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Então vai poder entrar no reino celestial ainda, se for fiel, mas não no grau mais elevado. A Escritura depois diz: poderá entrar em outro, mas esse será o fim do seu reino. E aqui tem uma parte importante: ele não poderá ter descendência. Só poderão ter descendência, isto é, continuar a obra gerando filhos espirituais, aqueles que forem para a exaltação. E isso só é obtido através do casamento celestial. Então está lá a vida eterna e exaltação, o grau mais alto que o Pai Celestial tem para oferecer para os seus filhos. Ok? Quarto, as felizes. Lembra da Escritura que diz: amarás tua esposa ou esposo todo o teu coração, e a ele te apegarás, e a nenhuma outra coisa. Essa coisa sobre isso, né? Que é que eu fiz um adendo ali, tá? Irmãos, no casamento existem sempre 2 partes, é evidente. O marido e a mulher. E a Escritura diz: se não sois um, não sois meus. Então, qual é o objetivo do casamento entre muitos outros? É mudar de eu para nós. Então, é nosso. Não é mais meu dinheiro, nem as coisas, é nossas coisas. E o objetivo do casamento é que um dia nos tornemos um, como é o Pai Celestial e nossa Mãe Celestial, com certeza. Né? Nos tornarmos um. E isso envolve trabalho, envolve muito tempo. E esse é o teste do casamento. Né? O casamento é o teste para a exaltação, desculpe. Tá? Por quê? Porque se a gente não conseguir fazer essa aproximação, nos tornarmos um, não teremos como ser exaltados. Não vai dar para dizer ao Pai Celestial: agora vai dar certo. Lá não deu, mas agora vai dar. Então começa aqui. Isso é importante. E faz parte do convênio do casamento celestial. Só relembrando, então, isso aqui nós já falamos, né? Exaltação. Doutrina e Convênio 132:19. Outra coisa importante a respeito do convênio do eu vos digo: casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que foi ungido, a quem conferi esse poder e as chaves desse sacerdócio, for dito a ele: surgirei na primeira ressurreição, e se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, e herdareis tronos, reinos, principados, poderes e domínios, todas as alturas e profundidades. E se guardarem meu convênio, ser-lhes-á feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nesta vida
e por toda a eternidade, e estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória é essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo sempre. Então essa é a promessa para aqueles que são selados no templo, num casamento celestial, e forem selados pelo Santo Espírito da promessa. Essa é uma coisa importante. Esse selado, é o Espírito Santo, que não pode ser enganado e que deve atestar, que deve atestar que aquele que busca essa bênção prometida vive de acordo com os termos do convênio feito. Aqui estamos falando do convênio do casamento celestial. Claro que envolve também os outros convênios. Elder Bruce Armacon que disse: o Santo Espírito da promessa é o Santo Espírito prometido aos santos, ou seja, o Espírito Santo. Esse título é usado em relação ao poder de selamento e confirmação do Espírito Santo, ou seja, o poder que lhes foi dado para ratificar e aprovar as ações justas dos homens, para que esses atos sejam válidos na terra e no céu. Todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associação ou expectativas precisam ser selados pelo Santo Espírito da promessa para que tenham eficácia, virtude na ressurreição dos mortos. Porque todos os contratos que não são realizados com esse propósito têm fim quando os homens morrem. Então, isso significa ser selado pelo Santo Espírito da promessa. Selar significa ratificar, justificar o Desse modo, uma ação selada pelo Santo Espírito da promessa é aquela que foi ratificada pelo Espírito Santo. É uma ação que foi aprovada pelo Senhor e também que tomou sobre si essa obrigação é justificada pelo Espírito no que fez. Eles são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Se uma pessoa não é justa, verdadeira e digna, o selo ratificador é retido. Quando uma ordenança ou contrato é selado pelo Espírito, ele é aprovado com uma promessa de recompensa, desde que a iniquidade não quebre o selo posteriormente, removendo a aprovação ratificadora e causando a perda da bênção prometida. Casamento é um convênio. Contudo, casar-se e ter filhos pode ser uma das mais valiosas experiências religiosas. O convênio do que era uma fé absoluta. As pessoas devem cumprir seus convênios. O Santo Espírito da promessa é o poder santificador do Espírito Santo. Quando selado pelo Santo Espírito da promessa, uma ordenança, voto ou convênio é selado na terra e no céu. Receber esse selo de aprovação do Espírito Santo é resultado de fidelidade, integridade e constância em honrar os convênios do Evangelho com o correr do tempo. Contudo, esse selo pode ser retirado devido à iniquidade e transgressões. Ser pelo Santo Espírito da promessa constitui os passos culminantes no processo de nascer de novo. E aqui, então, encerramos a nossa parte dos convênios, né? Falamos sobre todos os convênios, né? Desde o convênio do batismo, do sacerdócio, os convênios do templo e também agora, por último, o convênio do casamento celestial. Desculpem pelas falhas, mas alguma coisa aqui está com problema, deu algumas travadas, mas eu acredito que deu para pegar a essência, né, de que o casamento celestial também é um convênio, e esse é o convênio de exaltação. Claro, todos os outros dependem, mas esse é o convênio do coroamento para a nossa um dia exaltação, que significa viver o mesmo tipo de vida que Deus tem, poder realmente gerar filhos espirituais para que a obra do Senhor continue eternamente. Tá? Então, obrigado por estarem conosco. Deixamos então todo esse curso. É um curso pequeno, né? E provavelmente o ano que vem estaremos com um novo curso sobre pérola de grande valor. Ok? Então,
Esperamos que o ano que vem estejam conosco novamente nesse novo canal e deixamos então tudo como eu falei em nome de Jesus Cristo. Amém.